E aí, meus amigos, beleza? Hoje teremos até música de fundo aqui, mas de fato é para animar a gente, porque o tema é sobre 1812, né? A invasão de Napoleão à Rússia. É um tema que eu gosto muito, já estudei algumas coisas, e a ideia é de fazer algumas reflexões sobre ele. O livro que eu li que eu gostei muito, né, um dos livros, né, que eu gostei bastante, é esse do Nigel Nicholson. É um livro tem muitas fontes, muitos relatos, muitas fontes históricas, então eu gosto muito por conta disso, né, já que estamos estudando história. E ele é um livro que o Nigel foi na Rússia fazer pesquisa de campo por lá, entrevistas, pesquisar no exército russo, então é um trabalho bem interessante mesmo, né? E óbvio que ele coloca no título, né, uma fiel reconstituição da tragédia. Claro que não é fiel, estamos falando de história, né? Cada um vê sob sua ótica, mas que de fato tem muita documentação. E a música que está nos acompanhando, que eu acho que talvez dê pra gente se inspirar um pouco, é 1812, que é uma música composta por Tchaikovsky, né? Uma campanha de 70 anos aí da vitória russa sobre as tropas francesas. Então é sugestivo, né? Eu adoro essa música, acho sensacional a composição, a emotividade que tem na música, né? Período do romantismo, então bem forte. Enfim, primeira característica aqui pra gente lembrar de 1812, aí vai começar a batalha. Primeira característica pra gente lembrar de 1812, a Europa vivia sob um momento de grandes impérios, poderosíssimos, né? Tínhamos a Inglaterra, a famosa rainha dos mares, tinha muito poder, colônias, muita força mesmo mundialmente. A Rússia, que tinha uma grande força mesmo, principalmente na região do Oriente do planeta. E a França estava surgindo nesse cenário, né? A França, com o comando de Napoleão Bonaparte, né? Pós-Revolução Francesa, então a França estava expandindo seu território. E Napoleão, na época, implantou o famoso bloqueio continental, que era uma forma de tentar derrubar a economia inglesa, né? Onde ele proibiu o comércio europeu com os ingleses. E com isso, invadiu vários países que não aceitaram, né? Nossa história brasileira tem toda a conexão com isso também, né? No momento que a família real veio para o Brasil em 1808, fugindo da invasão napoleônica a Portugal, já que Portugal não quis aderir a esse bloqueio continental. E a Rússia também não. Só que Napoleão, talvez o seu ego exacerbado, achou que teria a possibilidade de vencer fácil a Rússia, talvez, né? Inclusive até um dos grandes erros que ele coloca nesse livro, do fato da França ter perdido essa guerra, né? Vamos comentar mais pra frente. Mas aí Napoleão se une à Prússia e à Áustria, né? O reino da Prússia e o Império Austríaco, né? Que eram duas grandes civilizações da época, né? Muito ricas, muito poderosas. E ele se une a eles para conseguir essa empreitada, para invadir a Rússia. Interessante lembrar que nessa época a Rússia era uma monarquia, tinha um poder absoluto, o seu czar, né? O czar era Alexandre I, e eles também tinham o intuito de colonização, de enveredar pelas colonizações do mundo como um todo, como esses países europeus já estavam fazendo, né? Enfim, e ela não aceitou esse bloqueio continental, né, por conta das relações com a Inglaterra. E Napoleão, então, sinalizou que iria invadir seu território. Uma das reflexões importantes que esse livro coloca é que Alexandre I, né, o czar Alexandre, queria a guerra. Ele queria esse conflito, porque ele achava, isso de certa forma a gente já viu muito na história da Rússia, se acham uma região que é impossível de ser invadida. Pode um negócio desse? E de fato é, porque Napoleão não conseguiu, Hitler também teve um grande fracasso. Então é uma região que de fato tem diversos fatores que ajudam nessa característica. A principal, grande território, gigantesco, né?
as proteções naturais, o frio, enfim, o seu inverno, né, que é praticamente assustador, enfim, são grandes problemas. Mas não foi só isso, tem gente que generaliza a derrota de Napoleão pelo inverno, mas isso é um reducionismo grande, não foi só isso, claro. Bem, como a Rússia não aderiu ao bloqueio continental, Napoleão invade seu território. Um ponto interessante aí é que, como o Alexandre I queria essa guerra, ele queria porque de fato ali era jogo de ego, jogo de poder. Ali estava o interesse quem era o monarca mais poderoso, quem tinha mais força, a nação que tinha mais força, então isso que tinha jogo. Aí você pega lá na Prússia, Frederico, né, toda aquela linha cavaleiresca, você tinha uma construção nacional na época muito forte. E a Rússia também vivia isso, com certeza, né? Então ele leva para a Rússia, tem autores que colocam mais de 600 mil soldados, geralmente se coloca 1.000 milhões de soldados foram para a Rússia. Aqui nesse livro ele coloca que de fato efetivo que foi cerca de 300 mil soldados, não chegou nem a passar desse número, enfim. Mas aí nós temos o primeiro grande erro, né, o primeiro grande problemática dessa guerra, que o autor ressalta aqui, que eu acho muito importante a gente não esquecer. Ele fez uma guerra onde era impossível se ter uma guerra numa época com aquela quantidade de soldados, né, de efetivo. Por quê? Não tinha comunicação. O primeiro grande problema. Como é que você coloca 300 mil, 1.000 milhões de soldados, enfim, no meio do país como a Rússia e como é que vai fazer essa comunicação? Como é que a linha de frente vai se comunicar com os bois que estão vindo lá atrás para o abate, para a alimentação? No início da campanha, os primeiros soldados já começavam a morrer de fome porque o alimento não chegava lá. Então, ele propôs uma guerra onde só hoje em dia seria possível de acontecer. Naquela época, a tecnologia não permitia que aquilo fosse viável. E mesmo assim ele fez. Né? Outro grande problema, que é uma prática que os russos tinham, né, tiveram na Segunda Guerra, e era uma prática comum, era a terra arrasada. Então era uma das estratégias em que consistia onde o exército francês chegasse, né, junto com os austríacos e com a Prússia, onde eles chegassem, antes deles adentrarem na cidade, eles tocavam fogo, destruíam a cidade, tocavam fogo dos mantimentos e fugiam. Então quando o exército ia chegando em cidade, logrando, né, suas vitórias, que inicialmente tiveram muitas vitórias, chegava num lugar sem estrutura nenhuma. Então a fome aumentava ainda mais, pela falta de conexão do exército com um todo. E por fim, isso é um dos grandes nomes que existe no cenário russo, que é a figura do cossaco. Isso é interessante porque esse livro ele bate muito nessa tecla do cossaco, que era uma cavalaria rápida e que ficava constantemente fazendo ataque surpresa ao exército russo. O exército russo ia caminhando e os cossacos lá cercavam, faziam um ataque surpresa e fugiam. E isso continuamente. Né? Então é muito importante a imagem dos cossacos para as guerras russas como tudo. Que era um povo que vivia lá na estepe russa, na Ucrânia, né? Um povo extremamente destemido, guerreiro. E o mais interessante é que eles eram totalmente autossuficientes, eram os mais adaptados ao frio, que conseguiam sobreviver àqueles períodos do pior inverno que pudesse existir na Rússia. Eles tinham essa capacidade de sobrevivência, eram soldados muito bem preparados. Então, inicialmente, ele tenta até se dirigir a São Petersburgo, que era a capital russa, né? E não consegue, ele vai ser freado por um dos generais russos, que é o Peter Wilgester, vai ser freado por esse sujeito, e ele não consegue lograr sua caminhada em direção a São Petersburgo. Então ele resolve se dirigir a Moscou. Nesse caminho, ele vai enfrentar outro grande general russo, que é um sujeito chamado Kutuzov. Não sei nem se estou falando certo o nome dele, mas foi um sujeito muito destacado nessa guerra de 1812. Muito importante, muito influente, né? E a filosofia dele era justamente de que ele não iria deixar os soldados russos morrerem de graça. Então, estratégia principal, terra arrasada. Onde Napoleão chegasse, fugiam. E os ataques surpresas, era essa a mentalidade dele.
foi chamado pelos russos, pelos nobres russos de covarde por várias vezes, mas mesmo assim ele manteve essa estratégia. Pois bem, antes de chegar a Moscou, que Napoleão conquista, né, isso é interessante lembrar, houve uma batalha que foi a mais sangrenta de todas numa cidade antes de chegar a Moscou, que foi Borodino, que foram 250 mil homens lutando nessa batalha e 70 mil mortos. Foi a pior batalha que existiu em 1812, na guerra. Então foi um grande massacre para ambos os lados. Inclusive foi aí que o Kutuzov teve certeza absoluta de que não ia mais envolver seus homens em batalhas diretas com os franceses, até mesmo porque o exército francês era superior ao russo. Né? A vantagem é que o russo poderia conseguir suprimentos mais fácil, reorganizar o exército mais fácil. Os franceses estavam jogados ali na terra, uma terra extremamente inóspita e fria, né? Como nós vemos ao longo da história. Enfim, uma reflexão que ele faz nesse livro é que chegou em Borodino, Napoleão podia ter parado, se reorganizado, esperado mais tropas virem e só depois ele iria atacar Moscou. Mas aí ele coloca até que foi um dos grandes erros de Napoleão. Ele resolveu se apressar. Não, tem que conquistar Moscou. E inclusive os seus generais não queriam continuar a guerra, queriam dar um freio, esperar. Ele até coloca aqui que se fosse uma guerra que Napoleão tivesse planejado em 4 anos, ele poderia ter ganho. Mas ele planejou em 6 meses. Um ano de guerra para em 6 meses chegar em Moscou e invadir, né? Então foi um grande problema. Olha, até canhões Tchaikovsky colocou nessa abertura de 1812, né? Você dá mais, a gente fica mais empolgado ainda com a música. Enfim, então 14 de setembro de 1812 Napoleão resolve conquistar a Rússia, invade a Rússia, invade Moscou e os russos fizeram a mesma prática. Fugiram, abandonaram a cidade, famílias, mulheres e detalhe. Na mentalidade do povo eles tinham ódio, estavam com ódio do francês. Fugiam assim com um desejo de vingança mesmo dos franceses. Porque estava invadindo a Moscou, é o mesmo que você invadir Paris, a capital, uma das cidades principais, né? Na época a capital era São Petersburgo, né? Mas era uma das cidades principais da Rússia. Então foi um absurdo para a população. E os russos aplicaram a terra arrasada, né? O Fyodor Rostopchin, que era o prefeito, né, de Moscou, ordenou tocar fogo na cidade, né? E detalhe, ele ainda foi mais cruel ainda, porque 2 pontos. Primeiro, ele libertou os presos e se retiraram da cidade. Então a cidade ficou com praticamente 20 mil criminosos soltos quando o exército francês chegou. E segundo, esse ataque, esse incêndio em Moscou, ele queria fazer diferente. Os russos se retiraram e ele só resolveu atear fogo quando os franceses estiveram instalados em Moscou. E foi isso que eles fizeram. Os franceses estavam lá, Napoleão tranquilo, já estabelecido, e eles atearam fogo em Moscou. E os soldados, o exército saiu correndo desesperado da cidade incendiada. Conta-se, né, que os relatos da época que soldados saíram vestidos de mulher, casacos femininos, roupas femininas por conta do frio, botas femininas, assim, talvez tenha sido uma cena muito chocante na guerra, né? Por conta da tragicidade toda, né? Eles fugindo lá. E não só isso, né? Porque quando eles começam a se retirar de Moscou, começa o inverno a chegar e o frio extremo a alcançar os franceses, né, nessa campanha. E aí, primeira coisa, Napoleão volta, né, recua, começa a recuar. Com isso, Kutuzov começa a promover vários ataques, minando mesmo o exército francês. E aí, detalhe importante, os cavalos todos dos franceses a morrer, todos. Foi o momento que mais soldados franceses morreram. Canibalismo, começa a surgir canibalismo, porque não tem comida, começa a comer seres humanos, começa a comer os cavalos, acaba os cavalos, come os seres humanos, enfim, foi uma cena muito trágica mesmo dessa campanha. E Napoleão resolveu fazer as pazes com Alexandre I, queria resolver a guerra, e Alexandre não aceitou mesmo. E aí foi interessante por quê? Porque ele só não aceitou como ele queria que Napoleão sobrevivesse.
Napoleão tem que recuar e tem que voltar vivo, provavelmente para mostrar para Napoleão sua superioridade, né? E aí ele vai começar a fuga de Napoleão, né? Ele sai com uma pequena comitiva, uma velocidade bem rápida para chegar em Paris, vai-se embora, né? E aí é nesse momento que o exército francês todo se dissolve. É interessante porque o resultado final provavelmente foram os 27 mil sobreviventes, mas desses aí muitos desertaram, porque não tinha mais, a França perdeu, não tinha mais generais, não tinha mais líderes, então o exército foi se dispersando por completo, né? E aí foi um resultado muito trágico, né? A partir daí Napoleão perdeu completamente o poder que ele tinha conquistado, né? A Prússia deixou de apoiar, a Áustria deixou de apoiá-lo, a partir daí começou a sua derrota, sua queda, né? Então é isso, gente, é um pequeno resumo, né, dessa campanha de 1812. A Rússia sai vitoriosa dessa batalha. Tem um livro muito bom também de Tolstói, né, que é Guerra e Paz. Recomendo a leitura dele também. Óbvio que é um aspecto romanceado, mas é um livro muito bom mesmo. Beleza, gente? Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.